quem? A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa dei Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Olá, juventude boa. Ora, temos o distinto prazer de estar aqui reunidos com duas figuras ímpares do portismo, que és tu e o Vassalo, e dois penetras que apareceram aqui sem grande vontade de falar connosco, porque, quer dizer, não estamos ao nível deles, claramente não estamos ao nível deles. Mas queríamos aproveitar esta pausa das seleções, que para nós continua a ser uma pausa, porque de facto futebol interessa menos, e muito menos, a não ser que jogue as Bermudas ou Silva, tu é Madagascar ainda? Ou os Comoros? Mali, Madagascar, Comoros. Isso e tal. E então eu pensei, das duas uma, ou fazemos aqui uma análise estatística aprofundada dos laterais direitos desde o Gabriel, e o impacto que tiveram na equipa principal do Futebol Clube do Porto, ou falamos desta avalanche de idiotice que tem acontecido recentemente com pessoas indesejáveis nos estádios, nas bancadas, a incapacidade da sociedade de conseguir curar. Ajudem-me, porque é que não conseguimos ir ver um jogo para o estádio do rival com uma camisola que nós queremos, ou com a indumentária que queremos? Eu quero levar um mankini do Sporting para qualquer lado e não posso, não me deixam. Podes. Ainda bem, se calhar Mas se calhar até eu acho que não era bom, se calhar. Great success. Um fio dental com aquele equipamento castanho do Porto antigo, se calhar até era giro, porque passava algumas coisas. Enfim, portanto, temos aqui connosco por ordem alfabética. Por ordem alfabética. Oh, caralho. Sérgio Engrácia, por ordem alfabética do apelido. Engrácia ou Engracia? Engrácia ou Engrácia? Engrácia. Sérgio Engrácia, do SL Independente. E temos Mouro convicto e orgulhoso, como muitos deles são. Lampião. E Pedro Varela, eu não sei como é que te de apresentar. Tu és o quê? O único adepto do o Júlio Pereira dos podcasts, caralho, tu fazes um bocado de tudo. Já usamos o Júlio Pereira, eu já fiz um capaninho de Júlio Pereira dos podcasts. Mas ele tem mais... O Sérgio não fica muito atrás, eu até acho que ele está à frente, ele faz mais do que ele, grava mais do que eu. Mas não varia tanto. Né? Tu vais dos dardos até ao curling debaixo d'água e o caralho faz um bocadinho de tudo. Eu chamaria ao Varela a Wikipédia dos desportos, porque eu descubro novos desportos cada vez que eu vou ouvir o Varela. Eu já chamei ao Varela muitas Lançamento coisas, de costas. Isso é um mito. Bem, mas estamos aqui porque decidimos que é fácil falar disto e andamos a anunciar o programa exatamente com esse epíteto. Parece muito complicado na nossa sociedade começarmos a conversar sobre coisas que parecem relativamente acessíveis e sentarmos adeptos de clubes de dimensão elevada e podemos ter uma conversa também relativamente elevada, espero eu, em relação a isto. Sem promessas. Sem promessas, mas com tentativa férrea de chegar até ao fim. Eu começo pelo Sérgio, e isto não me levem a mal, mas isto não vai ter grande ordem, né? Isto é, quem quiser falar, fala, e o MC só está cá nos primeiros 5 minutos. Tu és, Sérgio, gajo para ter ido já correr tudo o que é estádio de Portugal e arredores, atrás do tu és adepto daquele coisa vermelha e branca de lá de baixo. Já tiveste algum problema de entrar num estádio que te considerasse hostil ao ponto de te correr ao biqueiro? Não, primeiro agradecer o convite. Acho que estavas a dizer ter uma conversa de uma forma elevada. Eu acho que isto nem deveria ser tema de conversa. Acho que isso é o primeiro ponto. Acho que isto nem é tema de conversa. Estamos em 2022 e se calhar
pá, a nossa sociedade não está assim tão evoluída. Isso é um ponto que acho que tem que ficar já presente, e estamos a gravar este episódio num dia em que saiu a notícia que os adeptos do Estoril tinham sido já proibidos de entrar no estádio. Pelo menos 3 adeptos, se não me engano, que tiveram aquela atitude para com um adepto, um sócio do Futebol Clube do Porto, seja, nem sei bem se era sócio, não interessa, isso também não interessa. Mas eu já tive alguns problemas, nem vou referir, sei lá, dos clubes com mais expressão mediática, não vou falar disso, mas por exemplo aqui em Setúbal, contra o Vitória Futebol Clube, o Vitória local, em que num ano lembraram-se que não podiam entrar adereços do Benfica. Pá, isso tudo faz muita confusão, não é? Desde quando é que o promotor do espetáculo, ou uma decisão do promotor do espetáculo, se sobrepõe à liberdade de expressão de um e ao que está cidadão? na lei. E ao que está na lei, ainda por cima. A lei que é tão seguida, Sérgio, desculpa só dizer isto, a lei que é tão seguida para uma coisa, que é a famosa 39, que é seguida para as famosas zonas de condições especiais de adeptos, mas depois para estas coisas é esquecida, completamente esquecida, e que leva até comunicados como lançaram ainda há pouco tempo lá a autoridade da luta contra a prevenção no desporto, na violência no desporto. Sim. Até a lei só interessa algumas vezes. Até podemos entrar por aí, porque só o nome da entidade em si, pronto, já diz muito ao que é que vem. Mas só para dizer isto, só para dar uma nota, para não me perder no raciocínio, no estádio antigo do Benfica, a certa altura, levámos uma frase que dizia assim, artigo 37 do Código, a expressão sem repressão. Isto já lá vai há uns 20 anos atrás, estás a ver? Portanto, isto nada mudou. E essa questão em Setúbal é muito própria disso. E depois, eu tentei sensibilizar primeiro os ARDs e depois a PSP. E é sempre aquela cena do bora, queres ir ao jogo, não queres ir ao jogo? E isto não... Mas mais grave que isso é eu exigir a presença da polícia quando um ARD masculino quer revistar a minha esposa. Estás a perceber? Portanto, isto é tudo um princípio errado. E estamos a falar disto, que teve, e bem, tanto a questão do adepto do Benfica e como a questão do adepto do Futebol Clube do Porto. Mas isto está tudo mal, mano. Estamos a falar de crianças. Neste caso específico, estamos a falar de crianças. E a forma como a malta tenta passar um pano nisto, primeiro usar a clubite, né? De uns do lado, outros do outro, para defender isto, mas afinal, e depois ele tinha bilhete, eu não tinha, afinal era convite. Isso a mim não me interessa nada. Eu mesmo dentro da minha comunidade benfiquista, tive malta a falar, mas nos outros estádios e isto, os outros clubes, isso para mim não cola, não tolero isso. Eu sou pai de 2 crianças, eu não quero que os meus filhos passem por isso. Nunca. Ok? O pai já passou e eu não quero que as minhas crianças passem por isso. Isso é horrível. Das duas, uma. Aquilo era uma zona exclusiva de sócios de um clube, certo? Se está lá um adepto de outro clube, primeiro temos que perceber, foi para lá como? Isto se quisermos partir desse princípio, foi para lá como? Isso diz muito mais dos adeptos ou dos sócios do clube do que a outra pessoa. A pessoa tem um bilhete válido para ir ver um jogo e vai como quiser. Eu já vi isso acontecer no Dragão também. Pessoas a venderem ou a cederem um lugar. Mas eu acho que nem é essa a questão. Não, mas era só para contextualizar. É só para contextualizar. Sim. Eu já fui para o Dragão, com bilhetes, fui para uma área e tinha bilhetes para outra área. Num ano em que houve aquela salganhada que não cederam bilhetes, o Benfica não tinha cedido, e depois o Futebol Clube do Porto não cedeu, não sei o quê. Portanto, quem é que paga nisto tudo sempre? O adepto. Os adeptos. Sim. Ok? E eu só queria deixar isto. Quem malta que vai ouvir será maioritariamente, obviamente, do Futebol Clube do Porto. Isto não é uma guerra entre Benfica Porto e Benfica Sporting, ou Sporting e Futebol Clube do Porto. Não é. Ok? Isto é uma guerra muito maior. Sim, mas esses tribalismos são a melhor maneira hoje em dia que tens de sacudir a água do capote e de despachar as coisas para essas guerrinhas. Mas a malta não quer conversar. A malta não quer conversar. Não está não tem essa disponibilidade e usa sempre estes argumentos. Conversar a trabalho e resolver os problemas dá trabalho. Eu uso sempre este exemplo. A Académica veio visitar, e a Académica está a passar por uma fase difícil, veio visitar o Estádio da Luz aqui há uns anos. E eu sensibilizei o oficial de ligação dos adeptos do Benfica para que permitisse que os adeptos da Académica pudessem entrar com o que quisessem.
mas eles lá e não sei o quê. Não, temos que partir do princípio que temos que dar o exemplo. Porque é que eles não podem entrar com as coisas deles? Qual é o problema? Vamos deixá-los entrar. Se eles quiserem entrar com bandeira, com a cara do Mickey, eles tinham um jogador, não é? Com a cara do Mickey, pá, seja o que for, meu, eles vão apoiar a equipa deles, meu. E nós temos que fazer isso. O Porto meteu-nos bilhetes a 50 euros. Pá, mas nós, as pessoas, os adeptos do Futebol Clube do Porto, que vêm ao Estádio da Luz, pá, não representam a pessoa que decidiu que o bilhete tinha que ser 50 euros para os adeptos do Benfica, meu. Pá, não, mas ou seja, desculpa, deixa-me só balizar um bocadinho a conversa, porque estás a falar bastante mais de movimentação de massas em claque. É um bocadinho diferente de teres um gajo com uma miúda ao colo ou um puto numa bancada que está, por acaso está numa bancada que calha de ter uma maioria de adeptos de outro clube, pá, e o gajo não pode estar lá. Porque não, deixa de poder estar. E a cena de, tipo, eu vi um miúdo, uma criança ou um adepto, seja o que for, do Benfica, no Estádio do Dragão, na bancada central, esperar e já vou dar o exemplo na Luz também, posso dar esse exemplo. Sim, e a malta a bater palmas. Ninguém está no tribalismo aqui. Sim, e a malta a bater palmas no final, porque a criança tirou a camisola e mostrou a camisola para os adeptos do Benfica. Pá, não, tem que ser normal. O normal é, se a criança tem um bilhete para o jogo, poder levar a sua camisola. Eu não consigo. Epá, isto faz muita confusão. Faz mesmo muita confusão. Eu tenho muito receio que isso me possa acontecer. Estás a ver? As minhas crianças raramente vão. Uma não pode entrar no estádio. A outra raramente vai. Mas os filhos do Pedro, que são duas crianças já mais velhas, olha o que é um pai passar por isto. Pá, eu estou extremamente indignado. A questão do Estoril, então, para mim ainda é pior. O que se passou no Estoril, para mim, então, é vergonhoso. Não sei era uma miúda de colo, ainda por cima que ele era... Foi não consigo conceber. Não consigo. E a malta, não me cabe na cabeça. A malta a tentar justificar aquilo, pá. A malta a tentar justificar aquilo porque ele insultou. Eu já não me lembro. Ele insultou, ele não sei o quê. Man, é um pai, ou seja, é uma pessoa, uma criança ao colo, meu. Mas, ou seja, deixa-me só dizer aqui uma coisa que em relação a isso da justificação, uma das coisas que, fruto das redes sociais, onde, como eu tenho muitos seguidores nas redes sociais, é óbvio que muitas vezes quando coloco um determinado tweet recebo muita reação de diferentes clubes. E quando acontecem esses... para mim, cagão. É verdade. Para o bem e para o mal, essa é a verdade. Autógrafo só para a semana. Isso da Massaia. Eu mando digital, eu já tenho isso preparado para digital, depois estás vais esperando eu. Mas uma das coisas que eu reparei nessas reações quando são esse tipo de notícias, e tanto vale para o exemplo do Estoril, como o outro, como até para aquela célebre discussão, que não estando totalmente ligada, como foi agora do Sporting quando foi a Braga, que vai acontecer a mesma coisa ao Porto e ao Benfica, de o Braga não vender mais bilhetes do que aqueles que a lei lhes permite, e portanto preferirem ter menos gente no estádio do que encherem o estádio de adeptos contrários, mas isso depois levaremos a outra questão. Mas olhando para as reações, uma das coisas que não dá para passar ao lado e que eu acho que é fundamental nesta discussão é que o panorama dos adeptos em Portugal não existe em lado nenhum na Europa. Portanto, nós temos que começar por aí. Nós somos o único campeonato da Europa em que o último estudo dizia que eram 97, acho eu, ou 96% dos adeptos em Portugal. O primeiro clube é um dos três grandes. Portanto, logo aí temos um problema, que é aquela massa de adeptos que são efetivamente dos outros, dos clubes que são mesmo o primeiro clube, sejam alguns do Guimarães, do Vitória Sport Clube, que são do Guimarães, ou os de Braga, ou os de Famalicão, para dar um clube que tem tido boas taxas de médias de lotação nos últimos anos, dentro do estádio que tem. Esses adeptos estão habituados a sofrer de uma forma que não estão. Eu não querendo defendê-los, nós temos que começar a discussão por aí, porque eles não entendem esta lógica de que o campeonato ou que os direitos são todos para os grandes e que os pequenos são colocados à parte. O que me leva depois à outra questão, que é, o César dizia bem, nós nem devíamos estar a discutir isto. Bem, é um facto, nós em 2022 não devíamos estar a discutir isto, mas quer dizer, quando ainda hoje em Itália vamos ter um governo fascista, se calhar estamos a discutir porque as coisas são como são neste momento. Mas a verdade é que os clubes também acabam por ter aqui um papel que não o têm e que não o querem ter. Sei lá, tu há bocado estavas a dar exemplo mas isto não é político aqui, quer dizer, não é político, e por muito que não haja saturação... Tudo é política, não é?
Eu acho Sim, que tudo é político, tudo é, não é? mas quando tudo é, nada é. Quer dizer, não Sim, vamos só balizar as Não, coisas mas para a parte. é uma coisa que eu concordo com o Varela, que é assim, a falta de vontade dos três grandes é notória, né? Acho que é uma coisa que... Notória, A vontade de exagerada. saturar, sim, e a vontade de saturar é maior do que a vontade de resolver problemas. Epá, era Aliás, o Sérgio fácil. agora deu uma figura, um exemplo de um Ola, e ele sabe muito mais do que eu disto, seja de grupos organizados e não organizados, domina melhor o assunto. Mas a própria figura do Ola é uma figura política ligada claramente à direção, tem uma, pelo menos no meu clube assim é, que tem uma determinada função dentro de um campo, que deveria de ser ligação entre os adeptos e se um determinado conjunto de adeptos tentar alguma coisa que vá contra os princípios da direção que está vigente, tem logo problemas. Portanto, Varela, tudo mas o manual da UEFA não diz isso, atenção. Exatamente, claro que não diz. Estás a falar do manual da UEFA. E voltamos outra vez ao artigo 39, também não diz isso. Mas tudo está subvertido. Portanto, por isso é que eu digo, as leis que existem, as formas como estão todas discriminadas, como é que se deve atuar, estão logo à partida todas desvirtuadas, porque o promotor de jogo devia de seguir determinadas regras. Tu viste o comunicado do Famalicão, parecia que estávamos a viver num mundo sem regras em que eles é que decidiam, não, isto está assim, não está nada, não está assim no artigo 39 na lei, não é assim que se deve organizar um determinado conjunto. Portanto, logo à partida, tudo está desvirtuado e os clubes, que era aquilo que eu queria voltar, estão, na minha ótica, são os principais responsáveis. A par, também, dos adeptos, porque os adeptos em Portugal, obviamente, calma, é os isso. adeptos em Portugal, e agora aqui vou introduzir os adeptos, há uma cota parte dos clubes, sem dúvida. Mas aquilo que tu acabaste de dizer, que o que estamos aqui a fazer é uma conversa absolutamente normal, eu não sei se é normal, nos dias de hoje não sei se é assim tão normal, nós achamos que é normal, porque somos pessoas normais, ou se calhar somos anormais dentro desta normalidade que é o futebol e esta bagunçada que é. Sim, mas não nos coloquemos num pedestal. Todos nós pecamos e todos nós já fizemos a maneira. Só se for com o pedestal cá em baixo. Nem pelo contrário. O problema é que os adeptos, é óbvio que são os grandes culpados disto, porque os adeptos, muito raramente, têm a capacidade de se unir olhando para, ou deixando de lado os clubismo. E eu acho que a única vez que aconteceu foi na discussão do cartão do adepto, onde efetivamente houve ali alguma junção de diferentes adeptos, diferentes clubes, de diferentes formas para discutir. Mas é verdade que os adeptos deixam fazer tudo. O que querem é, há jogo no fim de semana, o bilhete custa tanto, vamos lá comprar. É 25 euros, o par de chulos, não sei o que mais. Mas enchem o estádio. Portanto, aqui a primeira, além dos clubes, é óbvio que os adeptos são os grandes culpados, porque não há aqui um sentimento de tentar lutar por aquilo que lhes parece ser justo e para que estas determinadas ações acabem, ou que pelo menos sejam evitadas. E, portanto, há aqui uma cota à parte, obviamente, dos dois grandes intervenientes. Já lá iríamos depois à parte dos promotores e, obviamente, à parte da Liga dos Clubes. Mas a Liga dos Clubes, no limite, é dos clubes e, portanto, os clubes não têm nenhuma intervenção, acabam por ser também acabam por ser eles os próprios culpados. E, portanto, esse é um lado que a mim, faltam 10 minutos. Há sempre um cabrão a foder a edição disto. Há sempre só mesmo para chatear, não é? Só mesmo naquela para te escutar, só para te escutar e... Varela, se fosse para falar, se fosse para falar, eu dizia, faltam 10 minutos. Não tem para ficar aí a fazer gestos. Mas então deixa-me passar a bola para o Silva, que está caladinho, e até tenho medo, porque normalmente quando começa a falar acaba-se logo o tempo e depois começa. Pois eu acho muito bem que cuspo nas pessoas e que... Força, diz-me. Não acho. Acho absolutamente parvo que cuspam nas pessoas e acho absolutamente parvo que obriguem pessoas a tirar camisolas. Mas acho que também não devemos ser hipócritas, e a verdade é que nós todos, enquanto adeptos, e o Varela estava a dizer, os adeptos não se unem, e eu acho que isso já é outra questão. Nós todos, enquanto adeptos, nos deixamos levar neste rebanho, não é? Com os nossos pastores. E se nós temos um pastor, não é? Com os nossos pastores que nos indicam o caminho e que nos explicam qual profeta religioso quem é o inimigo. E o inimigo são os outros todos, não é? E, portanto, nós não podemos gostar de pessoas. Não é? Eu tenho que ser, em grande parte, incompatível ali com o Sérgio. Nós podemos ser bons amigos, na verdade, porque todos nós devemos ter, não sei, eu tenho bons amigos que são lampiões e lagartos e coitados, têm mau gosto para a bola, como estes dois senhores, acontece, não é? Também
há pessoas de quem nós gostamos muito e não são bonitas. É Tu a mesma dormes, coisa. tu dormes com uma e eu também, portanto. E ainda por cima é bonita. Quer Pois. dizer, não se percebe como assim? O que é que ia acontecer? É uma infelicidade. Mas quando chega ao momento do futebol, por algum motivo, eu acho que nós não somos inocentes, eu sei que não sou. Quando chega ao momento do futebol, espera, eu não estou a ver como é que eu vou agora ver a bola com esta pessoa. E eu gostava de perguntar aos senhores do Estoril, aos senhores do Famalicão, o Sérgio estava a dizer, então aquilo do Estoril, em Famalicão era uma criança, na mesma, não é? Sim, eu estava. Isto não, é uma coisa parva da minha parte estar a comparar, Como é mas que era a questão de ser uma criança ainda um bocadinho, ainda bastante mais nova, estar ao colo do pai, assim? vir ali a cara de ódio, porque aquilo era cara de ódio. Está a ver? Aquela cara de ódio mesmo, parecia que estavam-se a cuspir da boca. Faz muito. Como assim há pessoas que chegam ao pé de uma criança, qualquer, e dizem, olha, tens de tirar essa camisola porque eu agora não gosto. Não faz sentido. Mais, desculpa, figuras de autoridade. Será que pessoas, nós os adeptos, em casa, se virmos o futebol na televisão com alguém que não seja do nosso clube, acaba sempre à batatada. Mas é assim. Eu não sei que pessoas é que são estas. Eu acho que, enquanto isto diz muito de nós, Portugal, enquanto sociedade, pelo menos ao nível do que é o futebol. Mas, por outro lado, tão doutrinados que estamos nesta coisa de nós e os outros, onde é que era possível, por exemplo, nós colocarmos duas claques na mesma bancada a verem o jogo? Isso não é possível, certo? Se não houver jogo e puderes claque na bancada, dá. Aí é capaz de... E não sei, não é? Não sei, porque uma das funções, aparentemente, pelo menos dos mais representativos destes senhores, é andarem à pera e ao tiro e à facada uns com os outros. Honestamente, não me parece que o jogo faça grande diferença para esse sentido. Haver ou não haver jogo era igual. Mas se nós já temos esses lugares delimitados, eu queria pegar numa coisa que o Varela disse e que me parece importante, que é, e ele deu o exemplo do Braga, há clubes que têm uma zona para visitantes, não é? Têm para a claque dos visitantes, têm uma zona para a sua claque, depois têm a zona dos seus sócios, e ponto final, acabou, não há mais bilhetes. E isto não é possível, porque quer dizer que há um grupo vasto de pessoas que não podem ir ao futebol. Silva, deixa-me só dar aqui uma nota. Podes, eu ia só dar um exemplo, deixa-me só terminar. O exemplo eu fui ver o Aroca Gil Vicente, ok? E a verdade é que eu tive a sorte de estar com um sócio do Aroca e pude ver a bola, porque senão, se calhar não podia. Porque havia uma bancada da malta do Gil Vicente, e eu não sou, do Gil. Havia outra de malta do Aroca, e eu também não sou do Aroca. Aconteceu isso ao Miguel Pereira no outro dia, quando foi ver o Rio Ave Vizela. O Rio Ave. E tiveram que o mandar, mas eu não sou nem de um nem do outro, eu quis ver o jogo, e ele acabou por ter que ir para a bancada de visitante. Pois. Mas percebes, eu acho que isto é raiz. No Rio Ave, lá estou. E os adeptos, é coisa dos adeptos se unirem por interesses comuns, eu acho que não dá, Varela, porque este não é um interesse comum dos adeptos. A malta quer ver a bola na sua bancada com os seus e não admite a diversidade. Mas há uma diferença. Não, ia só dar uma nota só para complementar o que o Silva estava a dizer, só para não sei como é que funciona nos outros clubes. Aqui o que acontece é o seguinte: vêm dois tipos de bilhetes, ok? Um bilhete um bocadinho mais acessível e por norma um bilhete um bocadinho mais caro, que na teoria seria para uma bancada tipo central, uma coisa assim do género. Agora, para todos, não é? Para todos. Uma bancada como aquela em que nós estivemos em Barcelos. Pronto, o que é que acontece em muitos dos estádios que eu já fui é, tu tiras um bilhete de 50 ou um bilhete de 25, é tudo encaminhado para o mesmo sítio. Não pode ser. Pronto, era só para complementar isso. Tu podes ir, eu posso escolher ir para uma bancada de 25 ou para uma bancada de 50. Agora, Exatamente. Quando chegas ao estádio e depois, tanto um bilhete de 50 como um bilhete de 25 são encaminhados para o mesmo sítio. Pá, isso acontece no Bessa quando o Porto lá vai, por exemplo. Agora aconteceu. Podes comprar o bilhete quando quiseres, vai tudo para ali para aquele lado. Ainda agora aconteceu. Bilhetes a 25 e 35 em cima e mandaram-nos todos para o mesmo sítio. É igual, ou seja, é uma massa enorme que vai para lá e eles querem encher todo aquele lado que é para evitar fazer isso.
O promotor tem promotor sempre a faca e o queijo na mão. O promotor do espetáculo parte do princípio que as pessoas não podem assistir àquele espetáculo juntas, não é? Repara, isto no limite é o mesmo que eu ir a um concerto dos Iron Maiden com esta camisola dos Municipal. Não posso. Tenho que ver em tronco nu. Foda-se, não podes, meu. Há duas bandas a tocar. Tocam os Maiden e o Judas Priest, que é para ser tudo velhos. Tu estás com uma camisola dos Municipal, não dá. Ou vais em tronco nu, ou não entras. Ou então a gente vai-te à boca. Mas isto faz algum sentido. E porque é que tu, e a primeira banda que toca é Iron Maiden, por exemplo, e porque é que tu não vais com uma t-shirt dos outros a seguir, não podes assistir? Isso não faz sentido nenhum. E isso não faz sentido e não acontece, como sabemos, em nenhum outro espetáculo. Bem sei que o futebol exacerba paixões. Há uns anos em Alvalade, o primeiro derby no novo Alvalade, estava tudo misturado. Foi uma coisa que nunca mais se repetiu e que nunca mais se vai repetir. Eu estava numa bancada, na altura, em que estava ao meu lado uma série de benfiquistas, que infelizmente tiveram a vergonha de gritar pelo gol do Giovanni, mas não me lembro de ter havido problemas, por exemplo. Antes da pandemia, reparem, volto a dizer, é evidente que nós não estamos aqui a dizer que devemos ter uma bancada para claques e misturem-nos. Misturem os super com os Game Boys, tudo misturado. Isso é que era bonito. Todos a cantar a Kumbaya. Agora, tem que haver um espaço onde pessoas normais, não sejam, mas onde pessoas normais possam desfrutar do jogo porque escolheram fazê-lo. Atente-se que os grunhos do Estoril não pareciam de claque nenhuma, não é? Eu ia dizer isso. Não são anormais. Não são anormais, mas não parecem. E estão em zonas naturais. É indiferente que sejam. Tem que ser claro que, mesmo eu, membro de uma claque, este é o meu espaço e eu aqui vejo o jogo como eu quero, mas ali, 1 metro ao lado, estão outras pessoas que veem o jogo como elas quiserem e muito bem desapetecer. E isto tem que ser claro, não é? Tem que ser evidente. Porque parece mais ou menos normal. O que eu gostava de discutir convosco é porque é que não é. E eu acho que a responsabilidade não é só das pessoas. Ou seja, a pergunta que eu queria deixar é: eu posso, na Luz com o Sérgio, em Alvalade com o Varela, ou na Luz com o Sérgio e o Varela, why not, ir para as colotes, comer corates e ver cervejas até estar meio tonto e caraças, e depois faço ali umas horas para me passar, para não entrar embriagado no estádio, e não posso entrar na mesma bancada que ele. Não posso. Ponto final. E mesmo nas relotes. E nós todos encaramos nisto. Sim, mas nós somos culpados disso. Deixa-me só dar esta nota. Nós somos culpados disso. Até porque achamos que isso é normal. Não é? Há bocado estavas a dar o exemplo da sociedade e ainda agora mais uma mulher foi morta às mãos de um assassino aqui em Lisboa, e isto para dizer o quê? Que as pessoas que estavam, ninguém se disponibilizou para ajudar, nada. A preocupação foi gravar vídeos. E este exemplo pode ser parvo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se nós virmos, nós enquanto adeptos que vamos ao estádio, algo, sei lá, a meterem-se com o Silva porque está na rota a ver uma cerveja, nós vamos intervir? Nós se calhar também não vamos intervir. E a partir daí somos culpados. Somos coniventes com isso que está a acontecer. Se virmos alguma coisa dessas na bancada, nós vamos intervir, vamos tomar a iniciativa de, espera aí, benfiquista, espera aí, tu aqui não tem lugar para isso. Nós vamos intervir. Se calhar não. Percebes? Mas ou seja, se calhar não, porque esse também é um problema, porque as pessoas também não... Aparentemente, eu não deveria ter que intervir, e sei que no futebol as pessoas transformam-se de tal forma. Se intervir, eu não tenho intervenções em bancadas que só estão sportinguistas. Ainda há 2 anos, ou 2 ou 3 anos em Braga, estavam no final do jogo a partir cadeiras como tudo, e como tu sabes, e como toda a gente sabe, partes cadeiras, aquilo está tabulado entre os clubes, e portanto é só contar as cadeiras e a multa vai logo para o clube, ainda por cima é quase 3 vezes mais do que o valor que ela realmente custa. Aquilo é uma estupidez. E estava um amigo meu que começou a mandar vir porque a malta, isto vai, a multa vai para o Sport, e ali de momento, em 2 ou 3 minutos, o gajo não levou na tromba porque não calhou, porque calámos-nos e tal, separamos ali. Portanto, é uma coisa que o Paulo estava a perguntar. Varela, mas se tu tiveres uma pessoa ao teu lado que começa a gritar tu não podes aceitar isso, man.
Está bem, é um facto. Mas depois é mesmo. Mas o mesmo ato de tribalismo que tu estás a referir e que eu, se for tentar, vou acabar por sofrer nas consequências, porque se calhar, ainda levo eu também na tromba, e porque nem toda a gente quer velha história, heróis é tudo muito bonito, mas os heróis estão todos no cemitério. Claro. Portanto, a lógica, eu percebo o que tu queres dizer, e nós podemos fazer aquilo que estamos aqui a fazer, que é um trabalho pedagógico, e mais pessoas podem fazer, mas depois não chega só, nós queremos tentar mudar, porque isso não vai chegar. E a resposta ao Paulo, eu não sei se há uma resposta, não sei se é por sermos, a maior parte destes incidentes acontece muito mais, se calhar não, nos latinos, se calhar não, se olharmos lá para os nórdicos, lá para cima, o nível do hooliganismo é maior do que o nosso, e já nem falo do leste. Portanto, isto transformou-se. Há uma coisa que os britânicos fazem que é muito boa, que é não falarem do assunto. Ou seja, mas os britânicos não falam e as pessoas acham que estão controlados, mas estão controlados naquele espaço confinado ao estádio e às regras absolutamente que não podes fazer nada. E no outro dia o adepto do Preston que disse fuck you ao caixão da coisa foi banido para toda a vida e gerou ali uma discussão. Isso é as regras ali, mas tu vais para o bar e tu não vais entrar no bar com a camisola do rival porque sais de lá escorraçado e com uma garrafa de cerveja partida na cabeça. Varela, mas tu ainda agora participaste num episódio com a Marta, e a Marta tem ligações ao Frankfurt. Ao Frankfurt, eu sei. E ela própria disse que preferiram não falar sobre o assunto. É verdade. Para ver se... não, tens que falar. Nós fizemos um dossiê aliás, fizemos um episódio o primeiro episódio que fizemos sobre o racismo. Eu tive vergonha aqueles adeptos serem do meu clube, as mensagens que eu recebi, eu tive vergonha. Estás a ver? Mas, portanto, eu acho eu que percebo isso, Sérgio, mas falar... Parte desta culpa é nossa, certo. meu. É nossa. Está bem, mas uma coisa é falar... Nós fomos ao nosso estádio. Tudo certo, e eu percebo isso, mas olhando para aquilo que é a pergunta do Paulo, que é uma pergunta que eu sinceramente não sei se há uma resposta concreta, nós podemos atenuar com uma série de questões, sejam as pedagógicas que tu estás a dizer, mas se isto não vier, quer dizer, quase como, eu não queria entrar numa discussão de quase de um Estado repressor ou de entrar, mas em alguns momentos, se não digo nesse lado, mas se tu não impuseres de certa forma alguma, seja a lei, seja algo que possa impedir isso, isto não vai mudar só, porque o futebol está, pelo menos a sensação que eu tenho é, os adeptos estão cada vez mais, é difícil, se não são amigos, ter uma conversa de futebol, é tudo visto com um ódio, mas há incentivos, há muitos incentivos para isso, há incentivos claros para isso, tudo o que te acompanha e tudo o que te rodeia está-te a incentivar para isso, ao tribalismo, claro, mas não só são os clubes. E os clubes não, os mídias são também os diretores de comunicação dos três, por exemplo. Por exemplo, até porque os mídias vivem disso. Não é? Mas os mídias vivem disso, alimentam-se disso. Claro. E é algo que não vais conseguir controlar. Se começas a controlar a mídia é mais complicado ainda. Esta semana foi despedido o Jean Cancel Abreu, um comentador do Benfica, porque conversas de doping e merdas e coisas e não sei o quê. Todas as vezes que uma pessoa liga a um programa de televisão, seja ele qual for, de que clube for... São insinuações atrás de insinuações? É absolutamente inacreditável, é uma coisa patética, e os jornalistas e os comentadores... E são horas a fio, então na CMTV é uma coisa inacreditável. Mas é preciso alguém que veja, não é? Mas sim, isso era o que eu ia dizer. Isso é alimentado, tem gente que alimenta. Tem gente que alimenta. Mas tem gente que alimenta porque interessa a toda a gente, a começar pelos clubes, que essa gente exista. Claro. Que era o que eu dizia no início desta conversa. Nós vivemos, e o futebol transformou-se, numa... Lá está, é o clichê, é uma religião. Só que nós temos ayatollahs que não só não são bons da cabeça, como não fazem bem a ninguém. Estão profundamente errados. E só o fazem para manter um status quo que lhes permite manter aquele estatuto. Exclusivamente. Eu vi no início do ano. Não é verdade. Conheces muitos ayatollahs que não sejam assim? Não é verdade. Por definição. Eu chamei ayatollahs, não é? Pois.
Não é verdade. Não, mas tu começas no Zayatol, Não é verdade. estás a falar do Não é Zayatol, verdade, deixa-me não é dizer verdade, isto. não é verdade, Eu não é fiquei verdade. passadinho quando vi as reações dos benfiquistas ao abraço do Rui Costa ao Pinta Costa. Foi uma coisa. Pá, o rapaz conhece o Pinta Costa para ele que é criança. E a reação do Pinto da Costa, a reação dos adeptos foi: toma lá mais um bocado de gasolina. Tudo isto, percebes? Porque a questão é mesmo esta. Claro. Nós seguimos. E seguimos. Não é verdade que o Porto só possa ganhar se encontrar um inimigo externo, que é sempre o mesmo. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade que o Porto seja prejudicado pelo fantasma, o papão do centralismo. Não, o Porto, o Norte, o país é prejudicado e é uma discussão que temos que ter. Tomar isso para nós, como tomámos a bandeira da região nos bons tempos, neste momento é abusivo. É abusivo porque o Porto é, por exemplo, uma das grandes forças de futebol português, não é? Nós não seguimos, nós não somos os coitadinhos, nós somos uns dos que determinam qual é o caminho. E também estamos a determinar o caminho errado. Através do que é a nossa comunicação. E tens o mesmo peso atualmente que tem os clubes de Lisboa. Acho eu, não sei. Claro. E mal era, e eu não consigo entender como é que os meus coadeptos ainda papam este gelado, não é? Mal era, só ao fim deste tempo e de tanta vitória, o Porto fosse um desgraçado, não é? Claro. Quer dizer, nós lutamos para não ser. Então, isso é claro, caralho. Isso era um contrassenso. Já conseguimos, foda-se. Ou então os 30, ou 40, ou 50, ou não sei quantos anos de Pinto da Costa à frente do clube foram um fracasso. Porque ele não conseguiu afirmar o clube, não é? Ele continua a ser um desgraçado. Isto não é verdade. É retórica, não é? E dá jeito muitas vezes. Dá sobretudo jeito ao status quo. Isto. Mas regressa aos estádios. Regressa aos estádios. Sim, para não dizer para dizer que também não me parece que isto seja só responsabilidade do tipo da casa. Isto no Dragão não é só responsabilidade do Porto, como em Alvalade não é só responsabilidade do Sporting, para além das outras entidades. Isto é muito uma coisa, e aí estou de acordo com o Sérgio, é muito uma coisa do adepto, que é, eu quero ir beber cerveja não, porque eles não vendem aquela cena. Mas eu quero ir, lá está, vou para as relotes com o Sérgio, beber coisas, morangueiro, pronto, e comer coratos e caraças, e vou com a camisola do Porto, vou com... calma. Com a camisola do Porto, o Sérgio é um gajo grandalhão, conhece toda a gente, estou mais ou menos desprotegido, e então, a primeira coisa que faço quando chego lá é dizer, em cada lampião há um cabrão, filhos da puta corruptos. Quer dizer, faz levar nas trombas, bem feito, moço. Tem que haver, por parte do protegido, do visitante, quem quiser. Tiveste isso em Barcelos. Não, mas não vou nas trombas. E viste isso, como eu vi. Pois devia. Pois devia. Ele estava em casa daquelas pessoas, numa bancada que era felizmente mista. Era mista. Desculpa, contextualizemos para os convidados. Para os convidados. Quando fomos ver o Gil Vicente, agora há um mês, várias vezes durante o jogo, na nossa bancada, que era uma bancada mista, era uma bancada que havia um bocadinho tudo, malta do Porto marca um golo e eles viram-se para a malta do Gil Vicente ou para quem quer que estivesse do outro lado. Ali, caralho, filhos da puta, essa benção. Não roubem as pratas numa casa das pessoas. É SLB, eu assim, mas qual é SLB, caralho? Mas a questão é esta. É uma questão de educação cívica. E é, quem recebe tem que receber bem. E quem visita tem que também ter a mesma... respeito, caraças, não é? Tem que ter respeito. Não, mas parece que tu não queres. Não me faz sentido eu ir para uma bancada da Luz gritar SLB, filhos da puta. Mas que sentido é que isso faz? Não faz sentido. Foram-te à tromba, os porcos. Estás a ver? Tiraram-te a camisola. Isto não pode ser. Isto é uma vergonha. Não, meu amigo. Não. É bem feito. Levaste nas trombas. É bem feito. Agora vê se percebes, não é? Se entendes. E eu acho que só quando conseguirmos, e isto é muito difícil, e acho que tem que partir muito dos clubes, dos guias, não é? A retórica tinha que ser outra, e não vai ser tão cedo. Mas só quando conseguirmos este equilíbrio, esta convergência, este momento em que quem visita vai por bem, e quem recebe... Ou quando deixar-se ter gente nos estádios, não é? Ou quando o número de pessoas começar a diminuir porque não estão para isso, porque é uma coisa que eu cada vez vejo mais nos grupos onde estou, várias sensibilidades de adeptos sportinguistas, e cada vez ouço mais eles a dizer, mas porque é que eu vou levar o meu filho fora a ver um jogo?
vou ter que ter problemas, já sei que se vou a Guimarães tenho isso, se vou a Braga tenho que pensar nisso, se as coisas começarem a diminuir, mais cedo ou mais tarde vão ter que se tomar medidas para que sejam alteradas. Mas eu acho desculpa só uma coisa, isso já acontece desde os tempos imemoriais, quer dizer, não é agora que tu dizes vou a Guimarães e tenho de me preocupar se pode haver chatices, ou a Académica, ou a Braga, houve altura, eu acho que hoje em dia está pior que nos outros tempos. Antigamente, antigamente. O meu feeling é que está relativamente parecido com talvez 80, com um bocadinho mais de abuso. Anos 90, talvez, 90. Mas eu acho que hoje em dia Guimarães, por exemplo, antes disso não ia. É um filme para qualquer um dos adversários. E olha que eu nos anos 90 ia e não tinha tantos problemas como se calhar agora tenho. Eu agora nenhum adereço posso levar. Sou-te muito honesto, eu não vou a Guimarães. Porque já empenhei de ouvido de todos os conceitos. Fui lá uma vez. Eu vou todos os anos e nunca tive. Infelizmente nunca tive problemas. Mas estás a ver, o Varela já sabe que não pode, tem que dizer o Vitória local, porque se ele disser Vitória de Guimarães está levando na trombada. Não, eu digo Vitória local porque eu trabalhei em Guimarães 7 anos e fui sócio do Vitória e foi das coisas que um gajo aprende logo a ir e fui ver muitos jogos do Vitória durante esses 7 anos e na segunda divisão vi os jogos praticamente todos na segunda divisão e aprecio a forma como eles gostam daquilo, mas depois tem aquele lado absolutamente inacreditável que é levado ao extremo de que ou és de Guimarães ou não és ninguém e, portanto, quando depois também não é bem assim, até porque nas próprias claques deles até há adeptos de outros clubes e durante muito tempo um dos líderes deles até era de outro clube, não é? Portanto, mas dá jeito de puxares a malta. Mas é um desperdício, estás a ver? Mas Jorge, estavas a dizer, é como sempre foi assim, mas é um desperdício porque só agora é que as nossas bancadas não são de cimento. Só agora é que tu podes ir com a tua filha tranquilamente e não precisas ficar numa fila 2 horas à chuva para entrar dentro de um estádio. Quer dizer, na maior parte das vezes não precisas. Na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes não precisas e podes ver o jogo confortavelmente e se a menina quiser ir à casa de banho pode e percebes? Estas condições estão criadas e ao mesmo tempo que se criam estas condições, criam-se as outras que afastam as pessoas do estádio. E assim fica difícil, não é? Fica difícil, eu acho que é um enorme desperdício. Pronto, foi a culpa de Cavani. Foi um momento awkward agora aqui. Eu por acaso, eu com o meu filho tem 5 anos e ao estádio foi uma vez a ver um jogo e tenho optado por ver modalidades de pavilhão com ele e futebol completamente diferente feminino. Completamente diferente. Dar o meu exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu, com o meu filho, nunca o pus a gostar, ele não gosta de futebol e não vai ver jogos nenhum. No caso do meu filho, eu nunca lhe pus a gosto de ver. Já fui ver handball várias vezes. E basquete. Completamente diferente. O ambiente é completamente diferente. Para já, primeiro, os jogadores cumprimentam à vontade os adeptos e tiram fotos. Também estão um bocadinho mais perto. Né? Desculpa, não. A minha filha levou um empurrão de um polícia na entrada do P1, porque a minha filha queria o autógrafo do Oliver, que parou o carro e ia dar-lhe o autógrafo. Esse perigo que tinha 7 anos e podia, sei lá, dar-lhe um beijo. Mas o Oliver tinha umas olivaretes que aquilo era cuidado, né? Pronto, a malta tinha de ter cuidado. Levou um empurrão que caiu para trás. A minha filha. Quer dizer, é surreal, é demente. Até isso é uma coisa. Cria-se à volta dos próprios agentes do espetáculo uma espécie de aura de vamos falar da repressão policial e se damos para outro programa já, mas... Isso percebe-se de alguma forma. Ou seja, repara, quanto é que vale em valor de mercado, infelizmente é assim, o melhor jogador de basquete do Benfica? Não vale, que está em grande. Né? Vale menos que sim, apuraram-se. O Ivan. Sim, eu percebo o que é que estás a dizer, mas eu só vale acho menos, que... Vale menos que o André Almeida, não é? Vassal, é por isso que à volta daqueles, sim, estamos a falar de um negócio de muitos milhões. Eu estou a falar, mas o próprio ambiente entre adeptos, não, é assim, há sempre as diferenças e continuam a ser estúpidas. Mesmo assim, as diferenças quando há jogos do Sporting contra o Porto e do Benfica contra o Porto. 100 dias, Vassal. No outro dia foi o Portimonense, acho que foi o Portimonense. Foi ao João Rocha
jogar o troféu Strombo com o Sporting de futsal e levou meia dúzia de adeptos. Acho que foi Portimonense. E cá fora levaram na tromba, pá. Que eu soube que aí uma malta do Sporting, Porquê? meia dúzia de gajos no futsal. Num jogo de Strombo, que é um jogo feito para nós ganharmos aquilo aos troféus do Strombo. Estás a ver? Mas e estavam 5 ou 6 na bancada. Mas como é que se despoleta isso? Como é que se despoleta uma carga de putos estúpidos que têm a mania que só podem estar de Sporting e se apanham outros gajos à frente, é tudo aí. Mas é malta e eu tenho amigos que presenciaram isso e ficaram, nem sabiam o que haviam de fazer. Mas esse é um fenómeno, não sei se aí em cima passam por isso, mas isto é um fenómeno que aqui transporta-se um bocadinho da noite para os palcos desportivos, estás a ver? Pois. A N, e até isto depois leva-nos à conversa se calhar até da gentrificação ou não. Mas... Calma, cá ainda não chegou. Não, mas é verdade. Tiveste uma gunificação geral e a gentrificação vai ficar devagarinho. Não, mas nota-se que a noite de Lisboa. Ou seja, desculpa, tiveste cá o problema dos super na festa do Porto. Eu acho que isso não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que mas o problema dos super na festa do Porto tem tudo menos a ver com futebol, não é? Não é com futebol e vou dizer mesmo, e com o Porto. E com o clube, exatamente. Não é isso, eu estou a dizer se é passagem da noite para o palco diferente da bola, é passagem de negócios de fora da bola para negócios. Mas eu acho que o Sérgio não se vai referir à questão dos negócios, vai se referir à questão dos putos, não é? Dos putos? É dos putos. Sim, ela vai se referir ao negócio da noite. Pensava que era negócio da noite, desculpa lá. Não. Estava a inferir. Do ambiente da noite e dos putos 16 e 17. Exatamente. Da mesma forma que vão para uma discoteca e veem os gajos a meter-se com a namorada do outro e varrem aquilo tudo. Num jogo de futebol de futsal, os mesmos putos veem os 3 ou 4 adeptos do Portimonense ou do Farense, não sei o que mais, e nem querem saber, nem perguntam e varrem aquela porcaria toda. Mas desculpem lá uma coisa, não são só putos. Os gajos do Estoril não eram putos. Não eram putos. Eu estou a dar este exemplo que eu já passei por isso, por exemplo, com o Beira-Mar, que é um clube que não... Eu já disse muitas vezes e assumo aqui que eu mesmo no passado eu cometi muitos erros. Mesmo muitos erros, eu assumo isso e agora tento melhorar e tento ajudar noutra perspectiva com adeptos do Beira-Mar, isso não lembra a ninguém. Mas Beira-Mar antes do Jardel chegar ou depois? É que às vezes pode haver qualquer coisa aí ao Bruno que tenha mudado. Antes dos 3 golos é no tempo do 2-0, foi no tempo do 2-0. Portanto, é que é uma coisa que eu digo isto muitas vezes nas minhas cenas, que é, eu envergonho-me. Há muita coisa que eu me envergonho, estás a ver? Até a propósito disto e das camisolas, e isto é um bom exemplo. Agora, um ex-treinador do Benfica, que agora foi está a trabalhar fora do país, fosse aqui há tempos, eu tive um problema contigo, eu tranquei a conversa e disse logo, se eu fui incorreto, peço já desculpa, isso eram outras fases, não sei o quê. Não, eu fui com uma camisola do Dortmund e vieste dizer-me, aqui tem que ser com a camisola do Benfica, portanto, este é um bom exemplo, estás a ver? Que é, mas eu parti na cena de tentar sensibilizá-lo, se ele era benfiquista, se ia ver o Benfica com o Passos de Ferreira, não fazia sentido ir para ali com a camisola do Dortmund. Ok, mas isto é um bom exemplo, estás a ver? Mas por acaso não era? Hã? Se ias ver um jogo que não tinha nada a ver com o Dortmund, era enorme. Fosse com a camisola do Dortmund. É o Sérgio agora, se calhar, a pensar. O menos estás a ver? O purismo mais lá no fundo, sim. Por isso é que eu conto dou este exemplo, porque sou honesto, porque eu acho que eu era mesmo estúpido quando era mais novo, estás a ver? Era parvo, e por isso é que eu tenho que sensibilizá-los. Agora... Eu não acho que isso seja parvo, ou seja, eu acho que nós não podemos cair nos dois. Para dizer o quê? Olha, acho que foi mesmo contigo, quando estava a convidar para isto, estava tudo, ou então foi complicado, não sei. Estava a dizer, atenção, isto não é para nós acendermos uma fogueira e cantarmos Kumbaya e andarmos aos beijinhos e aos abraços. Não é isso. Nós temos, obviamente, diferenças. Como é evidente, não é? E vocês querem que o Benfica perca sempre em tudo. Sem dúvida nenhuma. Acho que isso é dardos. Como eu espero que tu vais mesmo em relação a nós. Claro, eu até em voleibol sentado, uma coisa qualquer assim, que agora há essa nova modalidade. Dar para cegos e amblyopes.
Já agora, Sérgio, Varela. o Namo... Sério, é uma coisa- é uma coisa- Espera aí, é importante dizer isto. Quem uma coisa são que os eu líderes quero do campeonato de voleibol sentado, Varela? Força, mandei. Depois, voleibol sentado, essa é uma novidade. Oh, Mas não viste percebes? isso, Varela? Já vai um podcast novo, bro, foda-se outra vez. Desatualizado. A qualidade que eu não das sou eu que- cadeiras e caralho. Não, mas isto para dizer o quê? A rivalidade existe e vai continuar a existir e é boa e é uma das coisas que nos leva à bola e a gostar dos clubes e como é evidente. Agora, isso não tem que ser impeditivo de nós sermos pessoas mais completas e de aceitarmos os outros. Porra, vivemos na era, devíamos viver na era da inclusão, não é? Agora vou para a bola com um benfiquista. Pronto, coitado. Pronto. Ao menos Silva, Silva, mas é deixa a era da, ver a era um da jogo inclusão de em futebol, que tens Bolsonaros e Melonis e Urbanos. mas e, eu acho que isso. Urbanos, não, Certo. Urbanos. Estava a falar do Urban há bocado, cara. Sempre Certo, fugiu a vogal, certo. caralho. Certo, é verdade. E alguém os elege. Exatamente. Somos nós que Somos que nós. os elegemos. É a malta do Estoril que cospe nos miúdas e é a malta Pronto, do Famalicão. e é por aqui, se calhar nem são. E pronto, e chegaste exatamente ao ponto de partida. Ou seja, boa parte desta questão tem a ver com os Bolsonaros e os Melonis e os Trumps que nos lideram. Porque nos lideram. Lideram-nos. Que também eles conseguiram em alguma fase, e eu falo do que nós conhecemos melhor, em alguma fase, impor a sua tropa pretoriana, por exemplo. Isto não é muito longe do fascismo. Temos milícias na rua, não é? Como bem sabemos, e portanto a malta vai ali encarreirado nesta espiral de ódio que nos faz detestar tudo o que é diferente do azul e branco. O que em si não é mau, eu também não gosto. Eu não gosto. Não gosto das outras cores. O que é que querem? Agora, é uma escolha minha. Eu não gosto. Que o Sérgio gosta. Pronto, tenho pena que ele parece ser bom rapaz. Isso é uma opção dele. Pronto, olha, paciência. Tudo bem. Isso Varela, coitado, ficou com as sobras. O Varela é o único adepto de Sporting que volta a referir. Já viram mais alguém falar de Sporting que não seja o Varela? São Varandas. Não. É tudo. Malta começada por V. Mas tu já viste o Varandas falar? É que ele é presidente há 5 anos de Sporting e eu nunca... Teresa. Isto não gostávamos. Eu acho que eu queria lançar aqui uma proposta que era criar em cada estádio uma bancada buffet chinês. Isto é como os buffets chineses, que a malta tem um monte de coisas, não é? Então se aquilo puder andar à roda melhor, eu quero porco doce, e tu queres galinha com amêndoas, e eu quero xiaomi, tu queres arroz chau-chau, pronto, é isto. Há uma bancada em que a malta vai para lá para jantar, não é? Para comer. Mas cada um come do que quer. No outro dia não tínhamos os gajos no jacuzzi, na Liga Francesa, pronto. No outro dia estão lá dois gajos no jacuzzi. Olha, tu gostas de porco doce? Isso é nojento, meu. Isso é a avó do moço. Estou a dizer, isso é bem nojento. Bem, mas é o que eu gosto. Caralho. Há que dar uma caganeira que nunca mais depois é pronto. Não. Mas eu acho que o Benfica PSG vai ser um bocadinho isso, sabes? Vão ter muitos adeptos que não são do Benfica. Não, que não são do Benfica, nem, que vão lá. Ou seja, o jogo do Barcelona. O jogo do Barcelona normal, portanto. Está-se a vender bem, Sérgio, só por curiosidade, porque os bilhetes estão caríssimos, não é? Aquilo tem sido uma... já abriu, já fechou, já abriu, agora voltou a abrir hoje, já fechou agora volta a abrir amanhã às 9 horas, não estou a perceber bem aqui, há aqui alguma coisa que está-me a escapar. Mas a impressora estava sem tinteiros, os tinteiros são caríssimos. Não, eu acho que é tudo digital agora, mas acho que mas acho que vai... Papel, tu és um cara... Vai ser muitos adeptos vai haver muitos adeptos do PSG ou malta que simpatiza com o PSG espalhados. E que é um facto, aliás, nota-se cada vez mais adeptos do PSG fora de Portugal. Basta sair lá para fora e ver cada vez mais miúdos com camisolas do PSG. Sim, mas Messi. Messi, Mbappé, tudo e mais alguma coisa. Porquê que isso é possível com o PSG? E aquele craque no Nuno Mendes que veio de Sport. Não, eu acho que aqui a questão do Benfica é que disponibilizou esse lote de muitos bilhetes sem ser para sócios, ou seja, para o público em geral, não é? Eu acho que aí é uma questão de Chica Espartize, a ver se saca mais algum.
É a minha opinião. Ou seja, então perfeitamente deixa-me legítimo. calhar é o Era o jogo que de- dizia, Espera lá. era o que Espera lá. dizia o Varela. O Braga podia ter feito uma receita bastante melhor. E não fez. Isso Mas nunca aí aconteceu no Porto. Bilhetes Não, à nunca. maluca, com preços malucos, nunca, Atlético nunca na vida. Bilbao na tribuna, Frankfurt no meio da bancada, também nunca aconteceu essa merda no Dragão. Não. Eu vi jogos ao lado de espanhóis e alemães. Foda-se, E quando vimos veio, o jogo, e eles Bilbao, cantaram. quando veio o Bilbao, estavam ao meu lado na tribuna, não era na. Ao meu lado, não era. Ao Eu, na meu altura, lado, estava na cadeira, tribuna. Na cadeira ao meu lado, e era um gajo impecável. Sim, Certo. senhor. Calma, disclaimer, eu estava na tribuna porque fui obrigado a sair do meu setor. É isto. Eu sou gajo de arquibancada. Bilhetes Sou gajo de vídeos arquibancada, pagos mas pela direção Era para uma altura. seguir aquele programa Já em que falaste reparaste? mal deles e depois tiveste que retratar no programa a seguir. Pode dizer a Não, verdade. fui obrigado a sair do meu. Olha, fui obrigado por causa da zona dos visitantes. Quando foi lá para cima. É verdade, Lá em cima, onde tive nós que já sair temos lá. na televisão do clube e não fomos nós dois. Porta 19. Olha, mas ou seja, vai dar merda no Benfica Paris Saint-Germain? Lá por estarem adeptos do Paris Saint-Germain misturados Eu com não sei o se resto vai da dar. malta. Eu não sei se. Eu espero que não, não é? Mas há hooligans do PSG. Aquilo é horrível. Aquilo é muito. Foda-se. Então não há? E não sou nada. ok. E não E sou por nada. acaso, Não. e por acaso há muitos que têm amizade com o Porto. Agora já fica aqui. É verdade, é verdade. Olha, É verdade, é eu, verdade. Sérgio, A mim já me vou dizer- rodearam uma carrinha. Isto é verdade, o que eu vou dizer, atenção. Rodearam uma carrinha, era a única matrícula portuguesa que havia lá. E rodearam uma carrinha em Paris. E eu e a minha esposa, e mais alguma malta, né? E rodearam uma carrinha, sim. E com vestimentas. Pá, mas isto eu não tem O nada Paris a ver. Saint-Germain é há muito tempo conhecido como o Idol Split de Paris. Portanto, Não, pá, aquilo é meia dúzia de parvos, não tem nada a ver. Então, isto estava-me a meter convosco. devem ser muitos, a maior parte das Mas vezes. isto tem a ver, mas isto tem tudo a ver com a conversa, porque a verdade é que, ok, nós temos e já temos zonas delimitadas para as claques, para os grupos organizados, chamem-lhes o que quiser, não é? Porque têm uma maneira própria de ver o jogo e whatever, e porque dão muito jeito também que existam Sim. às respectivas direções. É guardas E, verdade pretorianas, não seja é? Quem é que dita, disse isso? Guarda pretoriana, Sim. exatamente. Sim. É verdade. Devo dizer, e falo das claques do meu clube, neste caso, porque são as que conheço melhor, as que conheço não, mas aquelas que vejo atuar mais frequentemente, que têm um trabalho meritório. Isto nem se pode falar que isto cai. Tem um trabalho muito meritório, porque há jogos, aliás, a maior parte dos jogos, se não todos os jogos, em que se eles se calam, o estádio morreu. Não é? É um silêncio desgraçado. E acompanham o clube por todo lado e fazem sentir o seu apoio. Nada contra, acho que têm o seu espaço. E têm um local para ver. Epá, encantado da vida. Não vou pôr na bancada dos Super Dragões os no name. Não, também não sou parvo, não sou estúpido. Caralho. É o que eu te digo. Se eu sou estúpido e vou para o Estádio da Luz, para o meio de uma bancada que tem 10 adeptos do Benfica e 5 do Porto, eu vou para lá chamar-lhes filhos da puta, era bem feito com o vosso nas trombas, não tem nada contra. Esses têm o seu espaço, tem que haver um espaço para os outros. Tem que haver um espaço para quem quer ir à bola e eu quero ver nesta bancada e não quer saber quem é que está ao meu lado, ou quem é que não está, ou podemos ver todos juntos. Só queres comer e ver. Este gajo só quer comer e beber, é sempre a mesma merda. Vai para o jogo, Pá, eu ok. sou o gajo que fui ver o Euro com o Gil Vicente. Mas quero um copinho de verde, mais um branquinho aqui que está fresco. E parece Ver muito o Euro bem. com o Gil Vicente. Sim, mas porque é que tu vais ver o Aroca Gil Vicente? Porque é que tu tens que ser de um ou do outro? Claro. E não sou, não é? Não, exato. Certo. Mas houve essa questão há bocado que o Varela te dava a conta do Miguel. Sim, quando o Miguel Pereira. foi, Não, o Miguel sim, viu sim. Sarrasca para entrar e por acaso ele ia, ele até disse, já não me recordo se ele ia, ele depois a seguir ia para o Dragão e ele nem sei se estava de azul e depois teve que tirar a camisola porque depois... Estava com a camisola do Cavani. Estava com a camisola do Cavani. Exato. Não tinha nada a ver com nada. E os gajos nem sabiam o que haviam de fazer. E tiveram que mandar para a casa dos visitantes que Nós eu não temos podia ver uma no meio camisola dos azul mais claro com os símbolos do Cavani. Porquê que esta coisa? Pronto. Porquê que Também estava com acontece? essa camisola de Cavani, então nem devia ter entrado no estádio. Agora não me lembro do Miguel ter dito essa merda, pá, por acaso. Ele contou essa história. lá no Fever Pitch, Mas mas não ele me tem lembro outro dele. podcast. Se ele e tal, disse isso, verdade. pá, esse Falando Miguel nessa também. parte, tens Mas Miguel também já esteve mais próximo de ir parar ao fundo do Rio Douro. Já sei Vai mais. pela sombra, vai pela sombrinha, vai. Mas Ora, eu amigos, isto deixa-me só dizer vamos isto, lá pá. para fechar. Opa.
Eu tenho... há gente que tem de ir comprar bilhetes para o Benfica para Saint-Germain, para depois vender na Candonga, estás a brincar? Por acaso já fui ver, eu já tive que ir ver o Benfica ou o Dragão com bilhetes comprados na Candonga. Seu meliante. Mas tenho... E já o fazes tranquilamente, Sérgio, e já o fazes tranquilamente, estás a ver? É o benefício do Estado. Já o fazes tranquilamente, porque compras e sabes perfeitamente que te vão remeter para a bancada onde estão os gajos do Benfica todos, independentemente do preço que tu pagaste. Obviamente. 1.500 paus por cada um, como os Coldplay. Na altura foi para aí 60 paus, mas foi uma coisa assim. Mas queria só dizer isto, que eu tenho... pronto, nós conhecemos do mundo aqui dos podcasts, mas eu tenho grandes amigos que conheci ainda nas redes sociais, mas e já vêm do Mirk. E depois acabei por criar uma grande ligação, até de troca de material, cheguei a ir ao Porto muitas vezes, ficar em casa, por exemplo, da Xana, que é uma conhecida adepta do Porto, que veio a bola nos Super Dragões, ou do Ramiro, do Coletivo, e são pessoas com quem eu sempre me dei e frequentei a cidade, adoro a cidade e se tinha receio, tive, mas... Também temos que ser nós a combater isso, percebes? Ou seja, não conseguias ver um jogo ao lado da Xana e do Ramiro? Eu acho que não é questão de... Eu acho que eu não é por causa disso. Exato, eu não é por causa disso. Cada um tem o seu espaço, porque a Xana, por exemplo, tem a sua forma de estar na bancada, o Ramiro tem a sua forma de estar na bancada, e eu tenho a minha forma de estar na bancada. Quero estar ali no meio da saganhada, daquela anarquia de apoio, seja o que for. Tenho ali o meu setor. Se o Varela for uma pessoa mais pacata, mais tranquila e queira ver sentado na dele... que eu não vejo nenhum jogo sentado, estás maluco, isso é o meu maior problema. Estou a dar outro... É impensável. Eu levei o meu pai... O pai queria ver um derby, né? E o meu pai era bem amputado e eu arranjei a forma dele de ir ver um derby para o Estádio da Luz. Foi para o piso 1, levou o cascolinho dele, na boa, ninguém se meteu com... Eu não estava lá ao pé dele sequer. Ninguém se meteu com ele esteve ali na boa na dele. Sabe-se comportar, né? Soube perceber qual era o contexto onde estava inserido, piso 1, bancadas, não sei o que, tudo certo, na boa, Deixa-me só dizer uma coisa, eu não me importo de ir para a vossa bancada se me deixarem festejar. Se não me deixarem festejar, aí não vou. Atenção, Varela, mas estava a dizer no contexto, eu tenho amigos meus e do ano passado não precisa estar a insultar, bilhetes para ver o Porto Sport. O Benfica. Claro, o que eu estou a dizer, se formos, eu não me importo de ver ao vosso lado, ao lado do Sérgio, não tenho problema de ver, desde o partir do momento que eu me possa manifestar. Porque é como o Sérgio diz, podíamos agora estar aqui mais 40 minutos, tínhamos que voltar a entrar e sair, mas podíamos ter que discutir a questão... Exato, podíamos estar aqui a discutir a questão de como é que cada um vê os jogos, porque obviamente o ritual de um jogo é diferente para cada um. Eu não consigo ver jogos sentados, na pandemia foi um terror, ir a Aveiro ver a Supertaça e tive que estar sentado, que era uma coisa que não dá, mas gosto de estar ali, há aqueles momentos que uma pessoa insulta tudo e todos e tem aquelas coisas, eu tenho sempre o cuidado de olhar, que é uma coisa que faço sempre, ver se está miúdos ao lado, se tiverem miúdos ao lado já sou capaz de me conter um bocado, me custa estar a insultar e um puto de 7 ou 8 anos estar a ver aquele espetáculo. Mas isso já é outra coisa. Agora, se pudermos juntar os 3 a ver um jogo aos 4 e eu puder festejar e tu também, eu não tenho problema de ver aí ao lado de vocês. Agora, se me obrigarem a calar, isso nunca vou. Isso é impensável. O meu pai é sportinguista e já foi ver vários jogos comigo do Porto Sporting e aconteceu nada. Pronto, ok, tudo bem. Mas não tem problema nenhum. E nunca mais ver, mas isso é no sentido, não ia insultar. Mas são amigos. Este aqui tinha que ser Pumba, Santa Aliança, não sei o quê. Muito amigos. Quer dizer, olha, então há bocado o Rui Costa deu um abraço ao Pita Costa e nós é que somos amigos. Bom, está bem. Sim, o Varandas é muito amigo do Pita Costa. E o Varandas, neste momento, por acaso, há uma boa relação entre o Sport e o Porto. Entre o Varandas e... Eu até pensei que eles dois traziam o telemóvel do Varandas para me devolver para eu mandar para Lisboa, mas não. Afinal, não. Bem, meninos, vamos fechar. Não há conclusões, para não? Não, acho que não. Vamos juntar para ver o Beira-Mar Académico, um crânio. Epá, e olha, dá molho. Sim, por acaso eu acho que há conclusão. Vamos subir aí acima e fazemos um episódio todos. Presencial. Bora. Por favor. Já fizemos aqui com esta... Olha, o primeiro que nós fizemos presencial foi muito bom. Porque só gravamos comer e beber.
Restaurante, então. Já, Sérgio, à vontade. Já fizemos Quando tiveres pachorra, está combinado, bora lá. Combina-se fazemos isto. E com um bocadinho de sorte depois escolhemos um jogo qualquer. Pá, se não houver dos nossos clubes, vamos ver o Feirense. Coimbrões Valadares, caralho. Coimbrões Não Valadares. falta aí jogos para ver, exatamente. Não falta aí jogos. Vamos ver o Canelas. Vamos ver o Canelas. Foda-se. Víamos aleatoriamente. Canelas com o Enxandinense. Obrigadíssimo, malta. Eu acho que há conclusão, Jorge, já agora. Então, opa, 20 segundos. E a conclusão é mesmo essa. É simples, toda a gente tem que estar disposta. Os clubes têm que baixar a retórica belicista e os adeptos têm que perceber que se querem ser grunhos, têm sítios para ser grunhos. Se querem ser anormais, têm sítios para ser anormais. Mas depois tem que haver uma fatia que são pessoas que sabem receber e tem que haver outra fatia que são pessoas que sabem visitar. E esses têm que ter um lugar nos estádios e devem poder usar as camisolas que quiserem sem serem cuspidos. Se não souberem, pois arriscam-se, não é? Pois. Malta, muito obrigado por terem vindo. Um abraço e obrigado. Um abraço. Malta, obrigado, malta. Está combinado, Sérgio. Agora tens que dizer qual é o dia. Pagas a primeira rodada. Um abraço, malta. Obrigado. Tchau.